singular, subjetivo dos sujeitos. É o sujeito que na sua historicidade, porque o sujeito não está solto, ele não pode ser visto à margem de um processo histórico. Então, quem é o sujeito hoje, durante a pandemia, quem era o sujeito há 3 meses atrás? Não tem como nós pensarmos no processo de aprendizagem nesse momento que nós estamos vivendo, sem considerar esse marcador histórico extremamente forte que nós estamos vivendo. Rosimeire, eu acho que por engano ela ligou o áudio dela, se puder desligar, eu agradeço, porque está dando na hora que eu falo. E a imersão cultural e política desse sujeito. Então, é uma das questões da contribuição de Piaget, que depois eu considero que são ampliadas pela perspectiva vygotsiana, é essa ideia de um sujeito como se fosse um sujeito epistêmico independente, né? Assim, não que Piaget tenha dito que o contexto cultural, histórico, político não interfere no sujeito, ele não disse isso, mas ele não tratou desse aspecto, né? Que quem vem a tratar é Vygotsky. Então, na concepção que eu defendo de aprendizagem e cognição, esse ambiente de imersão em que o sujeito se encontra, ele é extremamente importante na relação que tem com a subjetividade do sujeito e com a sua singularidade. Se o sujeito nasce no mundo digital, é uma realidade de quem não nasce no mundo digital. Se o sujeito nasce na África ou na Suíça, são realidades diferentes. Se o sujeito nasce no interior do Nordeste ou em uma cidade que fica no extremo do sul do país, né, colonizada, fortemente colonizada pela comunidade europeia, é uma outra realidade. Então, assim, essa imersão cultural dos sujeitos e política, porque nós somos seres políticos. Jana falou que gostava de Paulo Freire, para mim ele é basilar. Eu não consigo pensar nenhum fenômeno social, nenhum fenômeno da área das ciências humanas sem trazer a contribuição de Freire. Ele é estruturante no meu pensamento. Os meus orientandos, os meus alunos sabem disso. Bem, então, a gente tem o sujeito aprendente, como uma interface, né, dessa reflexão, e a outra interface, a mediação. Já que nós estamos aqui, né, pensando em processos sistemáticos de aprendizagem. Então, quem faz essa mediação? Essa mediação da aprendizagem? Em primeiro lugar, de uma maneira mais ampla, é o outro. E aí Vygotsky fala muito fortemente disso. O outro, seja o outro o meu par, que está no mesmo nível de apreensão, no mesmo nível de construção que eu, seja o outro que está um pouco mais adiante do meu processo de desenvolvimento, ou o professor, ou um colega, ou os pais, ou alguém do ambiente geral. Então, desse outro, a gente tem aí a perspectiva da sociedade, o meio onde o sujeito está, né? Todos os ambientes são de aprendizagem, pensando em comunidades de aprendizagem colaborativa, qualquer imersão do sujeito, ele está aprendendo sempre. Então, o outro é sempre um sujeito de mediação da minha aprendizagem. Dentro dessa sociedade, que podemos falar aí de ações não sistemáticas e ações sistemáticas, ações intencionais ou não intencionais, nós temos os processos formativos aí já tomando mesmo, né, uma cara de ação intencional, sendo que esses processos formativos também nem sempre eles são tão intencionais assim, por vezes são processos formativos que o sujeito está num lugar de educador, mas ele não tem clareza desse lugar de educador, que ele tem como, sei lá, o pipoqueiro ou o baleiro que fica na porta da escola, ou a pessoa que dirige o transporte escolar, ou qualquer outra pessoa da comunidade, o porteiro do prédio, que está no lugar, sim, de educador, e mesmo que não tenha essa consciência. Até as ações intencionais, e aí não é só a escola, né? A gente tem várias ações intencionais da mídia, de diferentes ONGs, religiosas ou políticas, associações diversas, até chegar na prática pedagógica. Então, assim, a prática pedagógica ela é uma ação intencional que
que se caracteriza como um processo formativo e que, claro, tem toda a mediação do outro, com o outro. Mas a aprendizagem, o que eu quis com essa caracterização é mostrar que, primeiro, é impossível, dentro de uma perspectiva científica tradicional, você fazer qualquer reflexão ou chegar a qualquer conclusão sobre aprendizado de maneira exata, linear, porque cada sujeito é um sujeito e ele aprende em tantas e diversas situações e mediado, interagindo com tantos e diversos sujeitos que o processo necessariamente é múltiplo, é interrelacional, é multireferencial, é dialógico, é tudo o que só a perspectiva da complexidade pode nos auxiliar na busca de alguma aproximação para a interpretação desse fenômeno. Então, a perspectiva de cognição que eu trabalho, que está na minha tese de doutoramento, que embasa o meu olhar sobre a cognição, ela tem principalmente esses 3 marcos, né? A perspectiva da psicologia cognitiva, e aí Piaget, Brunner, Vygotsky e Vallon, sendo que Vygotsky é o meu preferido, eu tenho uma interação, sei lá, uma identidade muito maior com o Vygotsky, mas, claro, busco beber, né, dos outros autores também. O olhar da biologia da cognição, de Maturana e Varela, uma perspectiva que eu tive a oportunidade de conhecer já no doutoramento e que eu acho que enriquece, que amplia a compreensão do sujeito aprendiz, e um olhar sociopolítico de Paulo Freire. Então, assim, a releitura de Paulo Freire na minha pesquisa de doutoramento foi muito interessante, porque eu que conhecia Paulo Freire enquanto estudante de pedagogia, enquanto formadora de professores, e aí eu conheço o Paulo Freire na hora que eu penso em difusão do conhecimento, na hora que eu penso em comunicação, na hora que eu penso em cognição, para chegar à conclusão de que Paulo Freire, na verdade, é um epistemólogo também, né? É uma teoria de estruturação do pensamento, e eu bebo dessas 3 fontes para chegar na compreensão de cognição que eu trago aqui para vocês. Inclusive, esse é um trecho meu, autoral mesmo, onde eu conceituo o que é cognição para mim. O foco necessariamente no sujeito, né, já falei isso, na forma como este percebe, interage, atua, constrói o conhecimento. Na forma como o sujeito adquire novas estruturas mentais, e aí eu trago Piaget, cada vez mais amplas e complexas, na medida em que interage com o ambiente e com os pares. Aí trouxe os conceitos que a gente Você tirou as mãos, estruturas mentais, cada vez mais amplas e complexas, na medida em que interagem com o ambiente e com os pares. Mas esse daí E é desafiado por situações novas, aí entra Vygotsky, desenvolvendo as funções psicológicas superiores próprias do ser humano. Em busca, vocês veem que eu boto a reticência porque é um conceito só. Eu separei aqui apenas para fazer uma marcação teórica, mas ele todo é vamos dizer assim, uma construção, né, própria, minha, de costura, de diálogo com essa base teórica. Então, a forma como o sujeito percebe, interage, atua, constrói o conhecimento. Cognição na forma como o sujeito adquire novas estruturas mentais cada vez mais amplas e complexas, na medida em que interage com o ambiente e com os pares, e é desafiado por situações novas, desenvolvendo as funções psicológicas superiores próprias do ser humano, em busca contínua pela conservação da autopoiese, e aí a gente traz Maturana e Varela, autopoiese, um conceito da biologia da cognição, que quer dizer a autoconstrução do sujeito, sempre se autoconstruindo, sempre se autorreformulando, se autorreestruturando, experienciando a construção do autoconhecimento. E na constante busca pela libertação, trazendo Freire, que só se alcança através da conscientização. Por que libertação? Claro, o conhecimento é libertador, o conhecimento é poder, o conhecimento traz autonomia, o conhecimento traz autoria, traz liberdade. Então, é conhecer para ser livre, é conhecer em busca da libertação, porque só através da libertação se adquire a conscientização.
Bem, feita essa marcação, né, teórica, esse conceito de qual perspectiva de cognição eu estou partindo, a gente entra, então, na problematização. Há um pensamento dicotômico muito comum, muito resistente no mundo acadêmico, no pensar científico sobre os fenômenos da cognição e da aprendizagem, que dicotomiza. O homem é uma coisa, a máquina é outra. O real é uma coisa, o virtual é outra. A difusão é uma coisa, a comunicação é outra. A colaboração é uma coisa, a autoria é outra. E eu apenas usei alguns exemplos de dicotomias. Podemos ter muitos outros, né? Ensino e pesquisa, trabalho intelectual e trabalho braçal, e aí uma série de dicotomias. O que a gente busca nessa perspectiva, Camila falou, mas eu não sei se todos vocês registraram, que eu sou oriunda de um programa que ele é multidisciplinar, né, é multi-institucional e multidisciplinar, e dentro do programa nós temos uma perspectiva da multireferencialidade também, né, e da complexidade. Então, essa perspectiva epistemológica pauta muito a forma como eu concebo os conceitos. Estou com receio de estar sendo muito teórica, peço desculpas, sinalizem se tiver chato, por favor. Vou tentando fazer uma ponte, mas porque entendo que esses marcadores teóricos, eles são importantes. Bem, seguindo nessa perspectiva do que eu estava dizendo, de que chegamos aos desafios, né? Essas dicotomias, elas precisam ser superadas, é isso que eu defendo, diante da realidade que nós vivemos no momento atual. E é interessante que essa é uma imagem que eu uso já faz muito tempo, e hoje ela é mais atual do que nunca, né? Essa imagem que mostra o quanto nós estamos conectadas em redes mediadas pelas tecnologias digitais, e o quanto essas redes já estão interferindo, quanto elas estão estruturando, e aí vamos pensar na imersão histórica, na historicidade do sujeito, na imersão cultural e política, o quanto que essas redes estão determinando a singularidade dos sujeitos, a subjetividade dos sujeitos. Espera aí, eu estou falando determinando, aí já estou cometendo um agafe conceitual aqui. O colega que é psicólogo deve ter percebido. Determinar não é a palavra. Elas estão influenciando, elas estão impactando, elas estão sendo transpassadas, né? A subjetividade do sujeito está sendo transpassada no seu processo de autopoiese por essa realidade de conexão em rede. Essa realidade de conexão em rede que há 3 meses atrás parecia que só atingia algumas pessoas, parecia, que nós que estudamos na área, estou aqui falando para Jana e Camila, sabemos que a coisa era muito maior do que muitos queriam admitir, mas que hoje é a realidade de todos. Assim, as pessoas estão interagindo exclusivamente por mediação tecnológica, exceto aqueles que estão convivendo no seu núcleo familiar imediato, e alguns loucos, insanos, fanáticos, me desculpem a qualificação, mas é a minha localização política, que continuam indo às ruas por diversos motivos, ou então por ignorância também. Eu vou livrar os ignorantes. Então, exceto esses, a imensa maioria da população mundial, e essa dimensão mundial também, né, ela traz uma outra perspectiva de localização do sujeito no mundo contemporâneo. Então, a grande maioria dos sujeitos está interagindo com o mundo, com o conhecimento, com o outro, única e exclusivamente por mediação tecnológica. Isso é muito forte, isso é muito impactante. O que é que virá disso? Né? O que é que virá disso? Essas são as reflexões que nós todos, enquanto pesquisadores nas suas diferentes áreas, o que será do mundo pós-pandemia? É a pergunta que a gente se faz. Bora escrever? Bora escrever. Estou convidando aí quem quiser escrever sobre essas perspectivas. Então, essas demandas contemporâneas, é interessante que esse slide especificamente, esses dois, o anterior e esse,
são slides que eu já tinha preparado, né? Eu tenho alguns marcadores conceituais que quando eu vou organizar uma fala, eu reestruturo, mas trago. Esse já estava pronto e eu vi que ele não tem, eu não tenho que mexer com ele, porque ele está mais do que nunca atual. Nós vivemos ciclos tecnológicos cada vez mais rápidos e cada vez mais estruturantes. Então, nós vivemos hoje o ciclo das tecnologias digitais em rede, né? Já tivemos o ciclo da oralidade, o ciclo do material impresso, o ciclo da comunicação por rádio, depois você tem as tecnologias com o visual, né? As tecnologias da comunicação e informação, chegamos às tecnologias digitais e agora as tecnologias digitais em rede. Então, essa comunicação em rede, ela se caracteriza por um elevado número de informações transitando ao mesmo tempo e um nível de interação e de colaboração extremas. Nós estamos vendo agora, nesse processo da pandemia que é mundial, o quanto que a experiência de um país está ajudando o outro país a pensar a sua vivência. Nós estamos vendo vários países pesquisando e construindo juntos, né, na busca de uma solução, de um encaminhamento para essa questão. Então, imaginem a diferença do que foi o mundo lidar com a gripe espanhola, que é uma pandemia que nós temos visto, né, muitos pesquisadores se reportarem como uma pandemia similar que nós estamos vivendo hoje. Então, imagine como que o mundo enfrentou a gripe espanhola e como que o mundo está enfrentando hoje, e o papel dessa comunicação em rede, e o impacto estruturante desse nível, desse fluxo de interação e de colaboração que nós vivemos. Esse ciclo tecnológico rápido, essas mudanças rápidas, porque nós vínhamos em mudanças rápidas, mas a pandemia simplesmente, né, em 2 meses, virou o mundo de cabeça para baixo. Ou quem sabe está virando ele para uma posição melhor, né? É o que nós queremos acreditar, até na esperança freiriana, nós queremos acreditar de que possamos sair dessa pandemia numa condição melhor. Então, essa mudança de ciclo tecnológico, ela traz transformações na sociedade, claro. Utilização crescente de multimídias e ferramentas de interação à distância. Então, eu estava aqui agora, nesse instante, antes de começar, eu estava numa discussão, porque quando Camila falou aí do meu currículo, eu fui pró-reitora de graduação da UNEB. E como pró-reitora, a gente construía algumas amizades, né, com colegas pró-reitores, em diferentes fóruns em que a gente se encontrava. E aí nós temos um grupo que a gente chama assim Amigos para Sempre, e o outro que a gente chama Viagem dos Amigos. São 2 grupos diferentes, que todos são ex-pró-reitores de graduação. E desses, alguns hoje continuam pró-reitores de outras áreas, outros são vice-reitores, outros saíram da gestão. É um grupo bastante diverso. E nós estávamos discutindo uma possível reunião para nós pensarmos numa produção acadêmica, e o colega, que é pós-doutor, que já ocupou diferentes funções, perguntando como é que a gente vai se reunir, não conheço nenhuma plataforma, usei uma vez o Zoom, não gostei, outro fala assim, eu fiz uma reunião pelo Skype, achei interessante, e eu fico chocada que essas pessoas com esse nível de formação, com esse nível de acesso ao mundo acadêmico e a gestão pública da universidade, não conheciam nenhuma plataforma de interação virtual até então, mas a pandemia está lhes obrigando a usar as plataformas. Assim como está obrigando o meu pai, que está lá no interior, recolhido, no seu isolamento, queira Deus que o mais correto possível, a gente briga com ele para ficar em isolamento, e está cada dia acessando uma plataforma diferente para poder interagir com os filhos, para poder participar do aniversário de um, do aniversário de outro, que nós estamos agora comemorando as situações familiares através da mediação tecnológica. Então, utilização crescente altera as formas de comunicação entre os seres humanos e provoca uma revolução no modo de ensinar e de aprender. Eu volto a dizer que essa reflexão eu já fazia antes da pandemia. A situação de distanciamento social que nós estamos vivendo, ela simplesmente projetou isso, assim como se tivesse sido um boom
numa perspectiva, sei lá, física, eu vou ter que procurar um conceito quântico para explicar isso. Porque se já era assim, agora, muito mais. Agora, muito mais. Desculpe, eu fiz alguma coisa aqui errada, peraí. Então, discutindo agora, processos cognitivos em ambientes telemáticos, essa foi a pergunta da tese que eu comecei em 2009 e terminei em 2013. Como ocorrem os processos cognitivos em ambientes de mediação telemática? O que eles têm de próprio, de específico, de diferente dos outros processos cognitivos que ocorrem através da presencialidade física, do contato direto, ou de outras formas de mediação tecnológica, que não a mediação tecnológica digital. Desculpe, é porque eu vou fechar aqui, eu deixei o WhatsApp aberto para alguma comunicação paralela. Vocês viram que o gato pulou de novo aqui, né? E toda hora o WhatsApp entra, eu quero passar o slide e acabo clicando no WhatsApp. Eu já fechei agora novamente. Então, eu trago aqui alguns conceitos, né, também da minha tese, que agora transformei em livro, gente. Vou aproveitar e falar para vocês também, lançando meu livro. Uma reflexão filosófica sobre o real, o virtual e o potencial. Esse salto filosófico que eu consegui fazer graças ao meu orientador, o Dante Galef, que é uma pessoa a quem eu admiro profundamente, e que foi através dele que eu consegui dar esse salto filosófico para pensar sobre o virtual. Porque nós temos, essa é uma das dicotomias que eu coloquei lá atrás, né? A dicotomia do real e do virtual. Como se o virtual fosse o oposto do real. Como se aquilo que é virtual não fosse realidade. Essa dicotomia nós temos que superar para pensar na cognição, para pensar na aprendizagem, num contexto contemporâneo, que eu já venho aí construindo essa argumentação de que ele é hoje transpassado pela mediação tecnológica. Então, vamos trazer o para pensar no virtual, vamos pensá-lo enquanto potência. Virtual, a origem da palavra é virtus, de potência. Então, vamos pensar no virtual enquanto potência. E aí a gente traz a outra palavrinha, que é o atual. Então, a gente substitui, eu digo a gente, porque foi uma construção minha de meu orientador, a gente substitui a expressão a ambiente virtual de aprendizagem por ambiente atual de aprendizagem. E fazemos isso no momento em que a gente reflete sobre atual e potencial. A temporalidade humana, ela não pode ser pensada de uma forma linear. O que é o passado? O que é o presente? E o que é o futuro? Dentro de um acontecimento existencial, do nosso acontecimento existencial, nossa vivência enquanto sujeitos. Eu vou dar um exemplo aqui. Você está vivendo uma situação na sua vida pessoal ou profissional que se parece que aciona um gatilho psicológico com algo que você viveu lá atrás. E aí você reage naquela situação atual, armada, ou trazendo emoções e sentimentos que não cabem naquele contexto atual, mas porque você trouxe lá de trás. Mas aquilo é real para você. Aquilo é real para você. Está no seu passado, mas está no seu presente, que constitui você. Então, o que é passado? Vocês estão aqui agora participando dessa atividade, de repente entra pela janela o cheiro de uma comida que sua avó fazia, ou que sua mãe fazia na sua infância. Você viaja imediatamente para a sua infância. Ou o cheiro do perfume de um ex-amor, e você lembra imediatamente dessa pessoa. Ou o som de uma música, que pode lhe lembrar um momento feliz ou um momento triste. Eu até hoje não suporto ouvir aquela música tema de Titanic, porque quando eu assisti aquele filme eu estava vivendo um momento pessoal extremamente difícil e chorei terrivelmente assistindo o filme. E aquela música de Titanic eu não posso ouvir, que ela me traz, atualiza uma tristeza muito grande. Bem, estou dando esses exemplos para dizer que a dinâmica existencial do sujeito, ela não é linear. Passado, presente, futuro, aqui, ali, acolá. A dimensão existencial é maior do que isso. E por isso, a gente traz
um outro conceito, que é o conceito de presencialidade. Peço desculpa, desconfigurou aqui na hora que eu joguei, não estava. Então, o modo como a presencialidade física, eu digo porque um dos motivos que mais se condena ou se desacredita do potencial da mediação tecnológica é uma defesa do presencial. O modo como a presencialidade física vem sendo compreendida, ela é restrita, porque se concebe que o sujeito só está interagindo quando ele está fisicamente presente. E eu abro uma reflexão em relação a isso, de que o sujeito está presente não apenas quando o seu corpo físico material está presente, ele está presente quando a sua ação está presente. Quando ele age, interage, constrói, destrói, através da sua participação nos processos que são desenvolvidos nos espaços em que o virtual, o potencial e o atual estão presentes. Certo? Eu estou aqui falando com você, você está ouvindo e você está fazendo milhões de elaborações a partir da sua experiência, da sua subjetividade, da sua singularidade, da sua historicidade, da sua imersão cultural e política. Então, eu estou atuando em você. Nós não estamos interagindo fisicamente. Nós estamos interagindo cognitivamente, emocionalmente, filosoficamente, ou simbolicamente, em outras dimensões. Tem um elemento aqui, vamos dizer, de materialidade, que é o computador, que é a rede, mas também eu posso estar agora, nesse momento, atuando em alguém que eu não tenho nem ideia de que eu estou atuando, mas simplesmente vou dar um exemplo. Um ex-aluno meu que está assistindo uma outra pessoa falando alguma coisa e lembrou de mim porque fez a relação com algo que aprendeu comigo, que refletiu comigo. E eu estou presente lá, com este sujeito. Então, a defesa que eu faço de ampliação da compreensão de presencialidade é que há ação humana, cognitiva, social, material, afetiva, onde há essa ação, há presença. E se há presença, a distância não está determinada. E aí, assim, a ideia também de que precisamos romper a ideia de distância como apenas a distância física, porque quantas vezes estamos fisicamente juntos, mais distantes. Vou dar aqui um exemplo bem conhecido de todos vocês. A sala de aula, física, presencial, que o aluno está lá viajando. E aí, quantas vezes todos nós professores dizem, vem cá, filha, você está onde? Ei, volta para cá, você está onde? Fisicamente ele está lá, mas a sua ação cognitiva não está lá. O seu simbólico, o seu emocional, o seu ser não está lá. Então, a gente precisa ressignificar a dimensão de presença, né? Saindo do limite da presença física e entendendo que o sujeito está presente onde ele age, onde ele interage. Bem, e aí eu trago algumas... Estou trazendo algumas considerações que são conclusões da minha pesquisa. Aqui eu estou falando de coisas que são autorais mesmo. Necessariamente há processos cognitivos diferenciados em ambientes de mediação telemática. Aqui já é uma conclusão da minha pesquisa. Por que necessariamente há processos diferenciados? Porque cada processo de aprendizado e de operação cognitiva, ele é único. Então, há processos diferenciados em ambientes de mediação telemática, como há processos diferenciados se você está com seus amigos, se você está com colegas de trabalho, se você está numa boate, ou se você está no supermercado, ou se você está no enterro, se você está falando de um assunto ou de outro assunto. Cada ambiente, ele provoca, ele traz elementos de interação que constituem esse ambiente como único. E os sujeitos também são únicos. Eu falei isso antes. Então, a primeira conclusão que eu chegava na minha pergunta de pesquisa é que não é possível eu dizer exatamente
necessariamente como que acontecem os processos cognitivos em ambientes de mediação telemática, porque eles acontecem de formas muito diferentes. Porque todos os processos cognitivos são únicos, singulares, subjetivos, e todos os ambientes são diversos. Agora, claro, nós conseguimos concluir algumas questões que são gerais, vamos dizer assim, são características que se repetem, que se mostram como comuns naquele ambiente. Assim como eu digo, se o sujeito está entre amigos, ele está mais relaxado, ele fica mais à vontade, ele não filtra tanto do que ele fala. É uma coisa que é comum acontecer entre amigos, mas nem todos os sujeitos e nem em todas as situações isso vai se repetir. Entendem? Quando eu estou dizendo que não há uma afirmação genérica, linear e que não caiba contestação. Mas são elementos que comumente aparecem. Bem, em ambientes com mediação telemática, nós temos interações complexas, e aí eu trago o conceito de complexidade, tá? De Edgar Morin. Multireferenciais, eu estou falando da multireferencialidade de Ardoano, e polilógicas, eu estou trazendo esse conceito que é de Dante Galef. Então, essas interações, elas são complexas, multireferenciais e polilógicas, sempre. As diversas formas de circulação e construção de conteúdos são infinitamente ampliadas nos ambientes com mediação telemática. Óbvio, uma coisa é o que eu consigo comunicar dentro de um ambiente presencial, uma sala de aula com 30 pessoas ou um auditório com 150, 300 pessoas. Outra coisa é o que eu consigo comunicar dentro de uma plataforma ou de uma transmissão de uma live. Nós temos visto agora as lives dos cantores aí, atingindo 3 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Pense que loucura. Mas vou pensar aqui numa live educativa que atinge, sei lá, 2.000, 5.000 pessoas. Então, quando você tem a mediação telemática, você tem a condição de atingir um número maior de sujeitos, e em contextos mais diversos. Claro, se eu estou com 30 alunos na minha sala de aula, por mais que eu saiba que eles são sujeitos singulares, eles têm uma determinação ambiental. Eu vou falar determinação novamente, exclui determinação, apaga. Não é determinação, eles têm uma influência do ambiente, né, que é muito próxima, muito parecida entre eles. Mas, se eu estou falando com sujeitos que estão em diferentes lugares do mundo, eles estão em contextos mais diversos. A dimensão econômica, política, social, etc. As interações humanas nesse ambiente, que é tão diverso, elas ganham um potencial político de conflitos, dialéticas, convergências, alianças muito grandes. E aí nós podemos ver agora, com esse fenômeno extremamente atual das milícias digitais, dos bots, né, dos grupos que são criados nas redes sociais. Então, você tem ali de uma interação humana que estava circunscrita a um ambiente geográfico de quem mora na minha cidade, quem mora no meu prédio, quem é da minha religião, quem estuda a mesma instituição que eu, você vai para ambientes e contextos mais diversos. E isso, claro, amplia, potencializa tanto os conflitos e dialéticas quanto as convergências e alianças possíveis, né? Essa convivência da multiplicidade, ela confronta o sujeito e leva o sujeito a repensar e reafirmar suas crenças e valores. Se eu estou ali no mundinho que todos pensam igual a mim, que todos estão influenciados pela mesma forma, vixe Maria, tá, vou caminhar para fechar agora, Camila. Obrigada. Eu fechei o WhatsApp porque estava atrapalhando aqui. Então, leva o sujeito a repensar suas crenças e valores por estar convivendo com sujeitos mais diversos. A dimensão do local, ela se amplifica para a dimensão do global, porque você está convivendo com sujeitos que estão no mundo, nos mais diversos contextos, e uma nova gama de saberes necessários para habitar e navegar nesses espaços é incorporada. Então, se você se sentia, pegar aqui a fala de Janaína, você se sentia como professora já numa zona de conforto da sua prática pedagógica, agora você saiu completamente da sua zona de conforto, e você está tendo que aprender a navegar, habitando outros espaços, outras demandas são solicitadas. Bem,
essas são, eu já falei disso, essas são algumas das considerações, das conclusões a que eu chego na minha tese. Aqui eu vou só visualizar, que vocês visualizem, não tem como falar disso, é a matriz de análise cognitiva que eu construí, fazendo aqui, né, vendendo meu jabá, fazendo a minha propaganda, e todo esse material da pesquisa doutoral eu agora tenho o prazer de apresentar a vocês. A gente transformou no livro, o livro está aí recém-lançado, quem tiver interesse. Bem, dito isso, meu grupo de pesquisa, D7M, meu e-mail aqui e o link para o meu canal no YouTube. É isso, Camila, desculpa se passei do horário, a gente se empolga. Nada, foi ótimo. Eu tô ligando a câmera, viu, gente? Então, quem quiser mostrar o rosto, a gente agradece. Porque a gente fica falando, vocês, né? Ficaram falando, se olhando, isso ainda é meio esquisito. O Guga tá querendo aparecer. No seu caso é gato e aqui é um gatinho de gente, toda hora aparece. Bom, eu vou abrir aqui o bate-papo. Vou primeiro agradecer muito pelas falas, por todas as falas. Vou começar falando uma coisa, começando pelo final. Primeiro que, Kátia, quero seu livro, óbvio, né? Quero muito. As discussões que você faz, elas casam muitíssimo com as discussões que eu faço. Inclusive, esse conceito, né, essa categoria de difusão do conhecimento, foi algo que eu me aproximei muito e discuti muito no pós-doutorado. Então, certamente, seu livro vai me ajudar muitíssimo. E aí, quando eu vou falar uma coisa que você estava falando sobre essas questões que, na verdade, já nos inquietam, né? Que esse contexto que a gente está vivendo agora de atualidade, na verdade, trouxe à superfície questões que a gente, que é da área da educação e tecnologia, e que pensa nessa perspectiva de que a gente precisa se aproximar e entender que essas transformações, elas são naturais do desenvolvimento humano, né? Que a gente já faz. E aí você estava falando de algumas coisas e eu falei assim, poxa, parece que Kátia está aqui no meu notebook conversando comigo, porque eu fui convidada para escrever um ensaio sobre esse contexto de pandemia, né? E o título provisório é Educação e Presencialidades e os desafios impostos pela pandemia do Covid-19. É mais ou menos isso que eu quero falar, né? E uma das coisas que eu falo, que eu falo no texto que ainda não está concluído, é de que eu uso uma analogia de que parece que o vírus, né, do Covid-19, o coronavírus, ele funcionou meio como uma chave que abriu a caixa de Pandora da sociedade contemporânea, que não é mais só essa sociedade ocidental, né? E trouxe todas as nossas fragilidades, as nossas incertezas, as nossas dúvidas, tudo aquilo que a gente tentava fechar numa caixinha, de repente, né, para a superfície, e nos obrigou a lidar com elas, né? Bionô falou um pouco disso, de que mesmo sem a gente saber como fazer, nós estamos chamados a fazer, né, no campo da educação, principalmente. Então, a fala de vocês três, embora tratando de perspectivas diferentes, mas elas se relacionam e se abraçam de uma forma que nos faz pensar não somente nessas questões que a gente está vivendo agora, né? Porque como você falou, essas questões, elas são questões que elas já existem no campo da discussão, tanto do campo da epistemologia, do campo das questões culturais, das questões psicológicas, das discussões da subjetividade, das questões das práticas pedagógicas, né? Diante dos desafios que a escola enfrenta, por conta das transformações sociais. Então, eu penso que o que agora tem acontecido é isso, a gente está sendo chamado a tentar resolver os problemas que já existiam, né? Então, agora as famílias estão vendo mais de perto como é o processo de educar, as crianças estão também
enfrentando a dificuldade que é pensar nessa educação remota, que é uma outra discussão que tem se feito, né? Se essa educação é à distância, no momento que você apenas faz uma transposição ou envia um link para atividade, ou enfim, isso é educação à distância ou a gente é uma educação remota, enfim, são muitos contextos, né? Mas as crianças, os jovens, adolescentes também estão se percebendo, estão percebendo questões da educação que eu acho que não percebiam. E aí eu vou dar um exemplo muito rápido, muito curto. Eu tenho um filho de 7 anos, que é esse daqui que está aparecendo toda hora, e ele sempre gostou da escola. A escola sempre foi um espaço muito prazeroso para ele, né? Ele aprendeu a ler muito cedo, a escrever, então ele gosta da convivência com os professores, com a escola, sempre gostou. E aí, quando começou a pandemia, e paralelamente a isso, ele é um menino das telas, então ele gosta do YouTube, ele gosta do Netflix, ele lida muito bem com as tecnologias digitais, com as multiplataformas, assim, de uma forma que melhor do que eu, muitas vezes, né? E quando começou a pandemia, automaticamente a escola migrou para o online, né? E ele tem 7 anos, ele está no primeiro ano do ensino fundamental. E a escola migrou para o online, estabeleceu a aula via o Google Classroom, que é a plataforma que eles estão utilizando todos os dias, né, 1 hora por dia, e tem as atividades e tal. E eu achei que ele ia se dar super bem, porque ele já transita por esse espaço de forma muito natural e ele gosta da escola. Então eu imaginei, bom, vamos juntar essas duas coisas e vai dar super certo. E ele não suporta. Ele só assistiu uma aula e me disse que não tem como, que ele não consegue. Então, assim, esse contexto está apresentando situações para a gente que a gente está precisando se dar conta de que de qual é o lugar da aprendizagem. Acho que pensar qual é este lugar da aprendizagem e da cognição, né? Embora sejam contextos diferentes, mas quando você vai para o campo da construção do conhecimento, no campo da escola, enquanto esse lugar que legitima essa construção, eles se aproximam muito, né? Então, qual é o lugar da aprendizagem no campo da educação, seja ela com pandemia ou sem pandemia? Como é que os sujeitos efetivamente aprendem? Quais são as mediações necessárias para que a gente efetivamente construa conhecimento no campo da educação formal e regular, né? E aí também foi interessante ver que os três trouxeram uma coisa que eu acho que, de alguma forma, né, que eu acho que é muito importante, que muitas vezes na educação regular e formal a gente negligencia, que é assumir o lugar de que a escola é um espaço de aprendizagem, mas ele não é o único espaço de aprendizagem, né? A gente aprende de outras formas, a partir de outras interações e em outros espaços, os mais diversos tipos de saberes, né? Então, eu quero agradecer muito pelas falas que vocês trouxeram, me trouxeram fiz várias sinapses aqui, e criei vários links, acredito que todas as pessoas que estão aqui também, né, porque eu vi vários comentários e a gente já tem um tempo aqui e a turma está junto, e agradecer por isso, né, primeiro. E abrir para as questões que os estudantes queiram fazer, ou que vocês queiram fazer nesse primeiro momento, né? Ou questões, ou ponderações a partir das outras falas, para que a gente possa ter um tempo de discussão, né? E para efetivamente, no caso da minha turma, do mestrado em educação profissional, que eu acho que ainda está quase todo mundo aqui pela lista, pela relação que eu estou vendo aqui, algumas pessoas caíram e voltaram, mas que nós pensemos nessas discussões, quando a gente possa pensar nessas discussões conceituais e experienciais, né, que vocês trazem na aprendizagem da cognição, que a gente possa relacionar como esses conceitos, esses fundamentos, eles refletem nas questões da prática pedagógica, né? Porque os conceitos, e aí principalmente Kátia e Bionô, que foram mais, que focaram mais no conceito da aprendizagem,
né, que era a proposta, né, a ideia de Jana era falar um pouco dessa relação do professor e do aluno, que é importante para a construção da aprendizagem, mas principalmente eles dois, deixam muito marcado que os conceitos e as noções e os fundamentos do que diz respeito à aprendizagem nasce no campo da psicologia, né? Então, a educação, ela no início, né, enquanto começa a se constituir, a pedagogia, enquanto começa a se instituir enquanto ciência que tem a educação como seu objeto de estudo, pega emprestado da psicologia, principalmente, os fundamentos e as discussões sobre o que é aprender. Né? Então, para que a gente pense nesses conceitos, relacionando com as questões da prática pedagógica, né? Com as questões com o espaço da escola em todos os seus níveis e modalidades de ensino. Pensando, como disse a Viane, e buscar para que os professores, nós e os professores em formação e os professores que não estão em formação agora, mas que estão em constante formação, que somos nós, né, possam buscar nortear sua ação a partir de objetivos que são fundamentais, que Saviane diz que são 3 objetivos fundamentais, né? A identificação das formas mais desenvolvidas e mais contextuais em que se exprime o saber, objetivo socialmente produzido, né? Então, o elemento do social também ficou muito presente em todas as falas. A transformação deste saber objetivo em saber escolar, né? A transformação do saber em conhecimento, que possa ser assimilado pelo conjunto dos alunos, enfim, dos atores daquelas comunidades, e a garantia das condições necessárias, que está muito ligado ao que Biono falou no começo, para que estes não apenas se apropriem do conhecimento, mas ainda possam elevar seu nível de compreensão sobre a realidade. Rapidinho, que eu vou para lá e vou para cá, porque às vezes as pessoas caem e eu tenho que ficar voltando de volta na sala. Que coadunam muito com a discussão que apareceu na fala de todos 3, da perspectiva de educação, que é de Paulo Freire, né? Que não é à toa que é o patrono da educação no Brasil, por conta da sua vasta contribuição. Né? Então, algumas palavras emergiram muito da fala de vocês, a discussão da aprendizagem, da democracia, da liberdade, da autonomia, a perspectiva da autoridade docente, mas todas numa perspectiva muito, muito comum, que é a ideia de conhecer para ser livre, né? Diante de todas essas outras questões. Então, é mais ou menos isso. Eu vou abrir para as questões. Quem já quiser falar, por favor, se pronuncia aqui no bate-papo. Roberto está inscrito. Tem muitas... Oi? Eu estou ouvindo. Para vocês não estranharem, eu vou desligar a câmera só um minutinho para resolver um probleminha aqui criado pelos gatos, viu? Tudo bem. Então, Roberto está inscrito. Tem muitas falas aqui no bate-papo, então se alguém quiser resgatar alguma dessas reflexões também pode. Se não, tá aí o bate-papo, inclusive eu vou copiar depois e vou disponibilizar, porque eu acho que tem muitas coisas bacanas muitas analogias e reflexões bacanas que foram feitas. É isso, então, Roberto, você está com a palavra. Certinho. Em primeiro lugar, parabenizar a todas as exposições, foram muito, muito boas, muito interessantes, deu para a gente ter uma visão, né, mais ampla das questões educacionais da atualidade, né, e fazer a gente pensar. Eu vou me dirigir, principalmente ao professor Biono, um pouco também à professora Janaína, e aproveitar também, já lançar uma pergunta que pode ser aí dentro da fala da professora Kátia. Mas, inicialmente, professor Biono e professora Janaína, numa das falas, acho que o professor Biono, ele fala que, pegando as que é Valon e outros, que repetir, copiar e memorizar não geram aprendizados, né? Isso, repetir, copiar, memorizar, me lembra a aula, né? A aula, propriamente dita, como a gente conhece hoje, como nós, professores, estamos acostumados a dar, que ela segue mais ou menos esse roteiro. Já que não gera aprendizado, também me lembra Pedro Demo, com sua crítica voraz, né, que chega a incomodar na questão de aula. Então, neste caso, qual o papel da aula e qual o papel do professor nesse sentido da transmissão do conhecimento historicamente construído, né, nesse novo cenário
da educação. E já dentro dessa linha, eu acho que se aplicando um pouco à exposição da professora Kátia, nessa questão, porque hoje a questão da EAD e tudo mais, a gente percebe que, às vezes, o modelo que nós temos no Brasil é um modelo muito mercantilista, não chegamos ainda a uma EAD que tem um projeto de educação voltado para a aprendizagem, mas é um modelo também transmissor de informações, transmissor de conhecimentos, e não tanto de aprendizagem em si, pelo modelo. E aí fica a questão de qual o papel do professor nesse modelo de EAD, né, que nós temos e também, indo um pouco além, que precisa ser construído, que gera, de fato, aprendizado, e não apenas instrução, não apenas acesso a informações, acesso a conhecimentos. Não sei se eu consegui ser claro em minhas perguntas e minhas exposições, mas é isso aí. Obrigado. Ok, vocês podem se organizar, vocês três, como achar melhor. Pode ser na sequência? Pode começar. Quem falou foi? Roberto? Foi Roberto. Romilson está escrito depois. Roberto, você traz uma questão que, na verdade, é o que a gente preferia não acreditar que ainda existe, né? Quando a gente busca essa pergunta, como aprendemos, a gente parte de três posicionamentos, né? De três sistemas ideológicos que tentaram responder a isso na história. Então, antes mesmo de Cristo, Platão dizia que a alma precede o corpo. E quando Platão acreditava que a alma precede o corpo, isso influenciou todo um processo educacional que acreditava que o sujeito já nascia sabendo que a alma, lá no mundo das ideias, antes de encarnar, já teria tido acesso a todas as informações, a todos os saberes, e que quando encarnava, quando estava em carne, a função do professor era apenas auxiliar esse sujeito a descobrir aquilo que ele já sabia. E isso foi uma base de uma segregação social sem tamanho, porque acreditava-se que aqueles cujas as almas eram almas associadas a almas ouro eram as pessoas que teriam vindo ao mundo com a capacidade intelectual diferenciada e deveriam ocupar os cargos de gestão social, os reis, etc. Existiriam pessoas com capacidades cognitivas intermediárias, com uma alma prata, que seriam os religiosos, os guerreiros, os que teriam funções sociais diversas, e teriam pessoas com uma alma bronze que vieram ao mundo com um potencial intelectual menos favorecido, a quem caberia a escravidão, o trabalho braçal e etc. Né? Então, assim, pensar que essa pergunta, como nós aprendemos, tem um percurso histórico que já dura mais de 2000 anos tentando ser respondida e que nunca foi respondida e que agora as neurociências tentam lançar algum tipo de olhar sobre isso. Ainda antes de Cristo, esse modelo, esse sistema ideológico baseado em Platão, em que a alma precede o corpo, foi chamado de inatismo, né? Ainda antes de Cristo, Aristóteles discordava de Platão e dizia que não existe distinção entre alma e corpo, que são a mesma coisa, e que o sujeito ele não nasce sabendo nada, base da qual John Locke vai depois forjar a frase que o ser humano é uma tábula rasa, onde as informações são escritas e impressas pelo outro, como se o saber estivesse no externo e que bastava, a partir do hábito, a partir da repetição, da cópia e da memorização, para que o conhecimento fosse, então, absorvido pelo outro, né? E esse movimento foi chamado e conhecido de empirismo, né? O problema é que a nossa escola, até a nossa geração, tá certo? Foi uma escola marcada pelo empirismo, cujos professores ainda atuavam de forma a acreditar que o saber estava no externo do sujeito e que, por estar no externo, ele precisava ser absorvido, porque a mente era uma tábula rasa,
e que o saber estava no professor e era transferido, que talvez seja a pior palavra para todos os educadores que estudaram os teóricos da educação, falarem transferência de saber, como se fosse algo que estivesse em um e pudesse ser transferido para o outro, mas isso faz marca na educação. Na oportunidade que eu tive de falar disso no IFE, e eu fiz um joguinho com um brinquedo de raciocínio, e eu mostrei que os adultos não conseguem resolver e as crianças conseguem. Por quê? Porque as crianças de hoje em dia já experienciam uma escola diferente da nossa. Já experienciam uma escola. Perceba que tanto no inatismo quanto no empirismo, a gente está falando de ideias que surgiram antes de Cristo. Só no final do século XX foi que Piaget disse, não, nenhuma coisa nem outra. O sujeito, saber não está nem no interno, nem no externo. O saber é construído na relação entre o sujeito e o meio, onde o sujeito ele é ativo no processo do conhecimento. Então, se você participa de uma sala de aula, ou se a gente está em uma sala de aula, onde a sala de aula ainda é mediada pelo processo da repetição, da cópia e da memorização, a gente está trabalhando no nível mais básico do processo cognitivo, e isso é um equívoco, né? Porque o processo cognitivo ele tem 3 níveis. Sim, a memorização faz parte dele, é o nível básico inicial. Você precisa, pelo menos, compartilhar do mesmo código de linguagem do outro para poder conseguir compreender ali a mesma língua, as mesmas coisas. Então, a memorização é o primeiro nível. A gente precisa sair da memorização, que é o que as provas avaliam, que é se você sabe dizer aquilo que o outro disse. Isso não quer dizer nada, né? Você precisa avançar para um nível superior do processo cognitivo, que é a compreensão. Você precisa, além de saber dizer o que o outro diz, compreender o que é aquilo precisa fazer sentido para você, e a partir disso, você ir para o nível maior do processo cognitivo, que é a reflexão, que é, a partir daquilo que o outro diz e que você compreende, você ser capaz de refletir sobre isso e criar algo novo, e fazer algo diferente a partir daí, e assumir uma autoria de seu discurso e de sua atuação a partir daí. O problema é que a educação, como a gente a conhece, e isso é vivo em sua fala, ela está trabalhando dentro, na melhor das hipóteses, no nível da compreensão, aonde a gente percebe se o sujeito compreendeu o que a gente diz, mas a gente não trabalha a nível da reflexão. Eu não avalio em sala de aula se o aluno vai repetir na prova o conceito que está no livro, porque isso eu posso esquecer, ele pode esquecer, e a gente pode ir para o livro a qualquer momento lembrar. Como é que eu avalio que a aprendizagem se deu? Quando o aluno vira para mim e diz assim, poxa, Bionô, você falando disso aí, eu estava pensando aqui com relação a determinada coisa, será que isso, não é aquilo outro? Poxa, quando Kátia fez o exemplo de que a aluna estava assistindo a palestra de alguém e lembrou dela por conta de alguma conexão neural que ela fez. Se a gente fosse parar para poder pensar, o verdadeiro processo avaliativo nunca deveria ser feito a partir do conteúdo, mas a partir da capacidade que o sujeito tem de construir correlações mentais a partir daquilo que a gente está falando, né? Então, assim, como é que fica a função do professor? A função do professor não é responder, a função do professor é perguntar. Porque quando a gente responde, a gente mantém o processo educativo no nível da compreensão. A gente não avança para o nível da reflexão. Então, quando o aluno pergunta, não é que a gente não vá responder todas as perguntas, mas mais importante do que responder as perguntas é perguntar a ele o que é que ele compreendeu ou o que é que ele pensa a respeito disso. Porque só quando ele falar sobre isso é que eu vou ter condição de compreender se ele criou alguma correlação mental que me faz perceber que ele compreendeu ou que ele está refletindo sobre. O problema é que a aula, como você disse, que a gente está acostumado a vivenciar, é uma aula que trabalha só na base da repetição, da cópia e da memorização, que é o nível mais básico do processo cognitivo. A gente precisa avançar a compreensão e da compreensão avançar a reflexão. Respondendo de forma a sua pergunta como é que eu, então, a sala de aula, como é que eu devo trabalhar? Eu devo não me preocupar necessariamente com conteúdo, não que ele não exista, mas eu devo criar espaços potenciais de reflexão.
né? Então, isso seria a nossa função. Obrigado, ficou bem claro aí. Se os demais também puderem contribuir, eu agradeço. Camila, eu tinha uma sugestão, assim, até por conta do horário. Será que a gente não poderia ouvir outras perguntas e responder Tem Romilson, conjuntamente? que ele está até aí conectado. Pode ser. Eu concordo com o Cássio. Porque só tem eles dois Romilson. inscritos agora. E alguns colegas, inclusive, já estão precisando sair por conta do horário do almoço, né? Então, Romilson, você faz suas falas e aí eles finalizam com as respostas, ok, gente? Mais alguém? Vou encerrar. Tá. Na verdade, o Roberto, né, a questão de Roberto, o professor Ebionor, ele atingiu até um ponto que eu queria, né, abordar. Eu sou raso nessa questão, como não sei se os professores sabem, pretendo fazer minha pesquisa na área de inteligências múltiplas aplicada, né, numa sequência didática que a gente está desenvolvendo aí junto com o professor Fábio. E eu sou raso na leitura, mas estou lendo aí a Inteligências Múltiplas de Daniel Goleman, né? Tem o Daniel Kahneman, que traz aí a questão dos dois sistemas, sistema 1, sistema 2, e quando o Bionor fala exatamente dessa questão de a inteligência não está ligada ao que se conhece, né? Né? A inteligência, existe inteligências múltiplas, e a escola deixa de lado isso, né? A educação, assim, entre aspas, né? Na sala de aula, aquele aluno que não atinge uma meta pré-estabelecida, ele é ainda taxado, né? Mas a minha pergunta ia ser em torno para a Bionor, exatamente como eu iria fazer essa análise, né? Ou essa avaliação, mas ele já esclareceu, Roberto, né, que essa avaliação poderia ser baseada não no nível, né, de conhecimento específico, mas a partir daquilo que ele responde, né, como a reação do aluno. Foi tranquilo, então, na verdade, estou elogiando, eu anotei aqui, entre as anotações, comprar o livro aí da professora Karine. Eu gostei bastante também, que me fez me lembrar de Rápido e Devagar também, de Kahneman, né, que ele fala ali dos gatilhos emocionais, né, não sei mas eu fiz essa associação aí, que ele me fala que os gatilhos servem para a gente tomar decisões, né, e alguns gatilhos associados à música, à emoção, nos remete a alguém ou alguma coisa, e às vezes eles podem também levar a situações de tristeza. Um exemplo só, rapidinho, quando minha mãe faleceu um tempo atrás, no velório as pessoas davam um tapinha em minhas costas, né, tal, e aquilo eu percebi que, passado um tempo, alguém fez aquele mesmo gesto, e eu rapidamente associei ao velório da minha mãe, né? Aí é onde quem diz que a gente pode substituir esses gatilhos. A gente quer usar essa metodologia na sala de aula, né? Esperamos ver e se vai ser possível isso, né? Como será a reação no geral. Mas, só adiantando aqui, eu só quero agradecer. Eu fiz aqui, gostei bastante de todas as falas, não vou alongar porque o tempo está aí contra nós, né? O tempo e o galo de Romilson. Vai, Janaína. O galo de Romilson cantando. Tá, Jana, depois eu falo. Eu quero só fazer uma fala, tentando não responder, mas nem complementar a fala de Bionor, mas é um pouco do que Roberto nos perguntou. Quando ele ficou falando, me ocorreu que a questão da transferência, como a gente já disse, a gente não trabalha, já trabalhou muito, e a gente sabe que ainda tem pessoas que trabalham, grupos que trabalham, mas não é a transferência, não é isso que nos interessa, né? Não é assim que a gente trabalha. E a gente poderia aqui também discutir o que está se chamando de transferência, né? De transmissão de conhecimento. E aí eu fiquei me lembrando do seguinte, que o que é que faz a gente aprender, assim? O que é que faz a gente se lembrar, como o nosso colega aí falou por último,
o que é que faz a gente ter os gatilhos de aprendizagem, né? Então, por exemplo, eu, enquanto aluna, eu me lembro de uma professora que eu tinha no ensino fundamental 1, e que eu, quando escrevia uma palavra, eu não juntava, até hoje eu sou assim, a minha letra última da frase, ela fica um pouco separada da palavra, entendeu? A última letra da palavra, ela fica um pouco separada da palavra. E eu tinha uma professora chamada Progracinha, e que ela sempre me chamava, e com muito carinho, ela dizia, mas Janaína, por que você não junta essa letra com essa? E aí ela falava do jeito carinhoso. Eu nunca juntei, e até hoje eu escrevo a última letra separada. Mas eu sempre me lembro de como aquela professora, de maneira tão afetuosa, quis me ensinar, né, como escrever as palavras. Então, ela está no meu pensamento sempre que eu me recordo, que eu penso em mim como docente, eu me lembro dessa professora. E uma outra professora que vocês já conhecem, que é a professora Lin, que também, toda vez que eu me coloco enquanto professora, eu me lembro de Lin, né? De gestos, de frases. Então, assim, é o estilo e a personalidade do professor que marca a gente. E isso também marca a aprendizagem, né? Então, não nos preocupemos com essa transmissão de conteúdo. Talvez isso seja o que menos importa, né? O que importa é o que este aluno significa de tudo que ele está vivendo. Assim, um pouco, porque daria também para a gente discutir bastante. E eu passo a palavra para a Kátia. Bem, como os colegas já contemplaram outros aspectos que eu diria sobre a pergunta, para não ser repetitiva, eu vou pegar uma fala que Camila tentou adiantar aqui, mas como é uma questão que tem se repetido muito, eu acho que a gente tem que aproveitar esse fórum para fazer esses fóruns para fazer esse esclarecimento. Não, o que está se propondo ser feito hoje nas instituições formais de ensino não é EAD. A gente não pode considerar isso como educação de ciência. E é importante que a gente diga isso, porque às vezes as pessoas confundem. E aí começa a dizer, não, EAD não é possível porque o aluno não tem smartphone, porque o aluno não tem conexão em rede. Gente, a educação à distância é uma modalidade de ensino prevista na LDB desde 1996. Ela já tem várias regulações complementares, várias de funcionamento, de avaliação. Então, assim, a educação à distância, como ela é constituída hoje no Brasil, já com uma significativa produção teórica, já com muitas experiências avaliadas e muitos resultados para mostrar, ela pressupõe determinados elementos que não é possível numa situação de distanciamento social. Porque se você for com exceção da pós-graduação, mesmo assim, é recente essa regulamentação de você ter uma pós-EAD. Com exceção da pós-graduação e da formação continuada, todos os outros níveis de ensino exigem algum tipo de presencialidade física. Avaliação presencial com o aluno presente, fisicamente, né? O suporte do polo de apoio presencial, onde o aluno vai para ter acesso ao laboratório de informática, para ter acesso à biblioteca, etc. Depois, a educação à distância, na forma como pedagogicamente nós pensamos, ela tem que ter um projeto pedagógico, ela tem que ter uma concepção de currículo, de metodologias próprias, de material didático específico, formação do docente específica, as funções docentes redistribuídas. Não é isso que está se fazendo. O que está se fazendo é, numa situação emergencial, pegar o professor na realidade do curso presencial e fazer aula online. É isso que está acontecendo. Aula com todos os ranços do ensino tradicional, né? Querer colocar o aluno 4, 5 horas sentado assistindo o professor falando. Então, assim, só para esclarecer que isso não é educação à distância e que a mediação tecnológica que nós temos hoje disponível, com toda a produção teórica já disponível a respeito, ela permite, sim, que a gente faça educação à distância
com problematização, com colaboração, com autoria, com protagonismo discente, permite sim, desde que as condições sejam garantidas. As condições aí é uma outra discussão, vamos fazer um outro momento para discutir qual é a concepção pedagógica de EAD, certo? Mas é importante a gente dizer isso porque você tem toda a população, de repente, utilizando mediação tecnológica, chamando isso de EAD. Então, é importante sinalizar que não é EAD. Bem, eu encerro por aqui, agradecendo enormemente, para mim foi um prazer, e eu quero aproveitar para pedir a permissão de vocês, eu estou começando a alimentar o meu canal no YouTube, é a primeira vez que eu estou divulgando, e eu fiquei muito preocupada, pedi a Camila que eu queria a gravação, porque a gente tem esses momentos tão ricos, e depois isso não fica registrado. Né? Então, se eu tiver a permissão de todos, eu coloco na íntegra no meu canal. Se não, eu vou recortar apenas a minha fala, mas eu gostaria muito de colocar na íntegra, porque a riqueza realmente é muito grande. Era isso, obrigada. Camila, obrigada ao grupo todo. Obrigada a todo mundo. Vou encaminhar para a finalização, porque já, como o Biono colocou, né, tem as necessidades básicas que precisam ser alimentadas e garantidas. Agradecendo mais uma vez. Eu fiz a gravação no começo. Na verdade, teve 3 momentos que eu tive problema na gravação, mas acho que não vai prejudicar o conteúdo, que é quando eu não sabia, né? Na verdade, me dei conta na última vez, e quando eu minimizo não, quando eu abro uma outra tela, que foi quando eu precisei anexar, a gravação ela para, interrompe, eu tenho que recomeçar. Então, a fala inicial, por exemplo, de Biono, eu perdi, porque eu não tinha percebido que tinha parado de gravar e retornei à gravação. Mas a de Kátia foi toda, a de Janaína foi quase toda, só na hora que eu tive que mudar de novo para acrescentar a imagem, né, que saiu. Mas eu vou disponibilizar para vocês, para mim não ter. A gente já tinha, inclusive, falado sobre isso, acho que não tem problema. E é isso, eu quero agradecer muito, para mim foi muito rico, tem muita. As questões que foram suscitadas são muito significativas, são muito importantes, e com certeza, como todos vocês falaram, vão acarretar em novas reflexões e mais perguntas. Assim como o Biono chamou na fala dele e Janaína reforçou, eu acho que o processo educativo ele serve para fazer a gente perguntar mesmo, né, para ter perguntas, para ter questões, mais do que apresentar respostas. Essa é uma coisa que eu venho exercitando, porque a escola tradicionalmente nos cobra respostas, né? E eu acho que pensar em perguntar, em refletir, em, poxa, eu não tinha pensado nisso, poxa, eu não conhecia isso, foi muito importante. Também dizer que, como eu falei, essa fala daqui abre um eixo que a gente vai discutir na disciplina agora sobre as teorias da aprendizagem. Então, as falas de vocês foram muito significativas, porque eu comentei até que no bate-papo, trouxe vários spoilers. Adorei que eu não sabia que Kátia ia trazer a perspectiva de Maturana e Varela, né, a biologia do conhecer, porque é uma perspectiva, é uma das abordagens que a gente vai ter na disciplina, tem uma equipe que está responsável por ela. Ali, Roberto está balançando a cabeça, que é a equipe dele. Então, foi ótimo. Foi ótima essa síntese que vocês trouxeram, as reflexões que vocês apresentaram. E eu espero que a gente possa se reencontrar em outros momentos. E espero que, para todo mundo que está aqui, a plateia, né, a nossa audiência, que a gente possa também ter outros momentos como esse para continuar fortalecendo esses vínculos e para continuar promovendo discussões tão significativas, né, como as discussões que a gente teve aqui. Infelizmente, a gente tem um limite de tempo. Eu certamente passaria aqui mais tempo ouvindo vocês e fazendo reflexões sobre essa temática. Tá bom? Muitíssimo obrigada. Eu estou vendo que algumas pessoas aqui ainda estão escrevendo. Luana trouxe várias reflexões aqui no bate-papo, super interessante. E aí eu vou falar sobre a questão da relação, que a Kátia deu um exemplo, né, do aluno em outro evento e tal. E assim, eles estão fazendo a disciplina de prática pedagógica, não, prática educativa, né, com a outra professora. E eu estou achando interessantíssimo, porque eu sei que Patrícia fez uma discussão de Vygotsky, fez uma discussão de Paulo Freire. Então, essas discussões elas estão aparecendo o tempo todo, né, nas reflexões e nas associações que os alunos estão fazendo. Então, isso é muito bacana. E eu acho que esse é importante. Fale, Kátia. Vê se você consegue salvar essas conversas aqui do bate-papo. Eu vou copiar. Sim. Tem coisas muito bacanas.
Tá bom? E é isso. Agradecer de novo por essa reserva desse tempo na sexta-feira, a todo mundo que ficou até aqui, até agora, até o finzinho, a vocês três que aceitaram esse convite, né, de falar de educação para a liberdade, para o conhecer, para a autonomia do sujeito, no momento que a gente tem enfrentado uma barra muito dura no contexto do nosso país, né? Então, eu acho que garantir esses espaços de autonomia e de liberdade para falar de educação tem que ser sempre celebrado, né? E sim, para que a gente possa, para que a gente nunca esqueça do quanto isso é importante, tá? Então, muitíssimo obrigada. Beijo para todos. Beijo em Libras, que eu estou aprendendo Libras agora. Obrigada, gente. Obrigada. Yeah.